Eu vou tentar deixar claro para você nesse gráfico, vou tentar elucidar aqui num desenho rápido, por que que você tem que olhar o tráfego pago como algo a longo prazo ao invés de você olhar ele mês a mês. Aqui eu vou fazer uma linha de tempo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, de 1 a 3 meses. Aqui eu vou colocar de 4 a 6, 7 a 9 e vou colocar aqui de 10 a 12. E aqui essa linha aqui que eu desenhei aqui já de antemão é a linha de investimento atual que você tem, tá? E é o número que você olha. Por que eu vou te convencer de que você tem que olhar o tráfego pago no médio e longo prazo? Obviamente, quando você começa uma campanha, você já deve ter ouvido falar sobre a aprendizagem da campanha, ou que a campanha precisa de um tempo para ela performar. Basicamente, isso é que o algoritmo está tentando entender o padrão de pessoas que convertem no teu anúncio. Claro que com o Andrômeda melhorou ali a segmentação pelo criativo, mas você precisa avaliar que o cliente que ele vem, obviamente, ele já está verificando outras opções ali do tráfego pago especificamente, que ele tem alguma dor um pouco mais forte. Então, o número que você investe aqui, ele vai retornar um pouco mais curto nesse 1 a 3 meses, então você tem um ROI menor, um ROAS, se a gente quiser avaliar puramente de anúncio, quando que os ganhos que você tem, ele avança para outros, tá? Eu vou começar a desenhar uma nova linha a partir daqui, deixa eu desenhar dessa forma aqui. Essa linha aqui, os clientes oriundos de tráfego pago, naturalmente eles vão te indicar se o teu produto ou serviço for bom. Vou fazer uma metáfora aqui com um paralelo basicamente com clínica odontológica e até a minha agência aqui de tráfego pago. O cliente que você fecha esse mês, ele vai ter um tempo para avaliar teu serviço, então aqui ele vai ter um tempo até ele começar a gerar indicação. E vamos supor uma clínica de odontologia, ele fez ali o serviço, gostou e em X tempo o filho da pessoa precisou de um dentista aqui. Vai começar a gerar indicações. Então, esse cliente que ele custou, sei lá, 10x aqui, no momento que ele tem a indicação e foi um cliente oriundo de tráfego pago inicialmente e depois gerou uma indicação, esse custo aqui, teoricamente, ele cai pela metade. E assim vira uma bola de neve, então aqui a gente tem a linha de indicações. Que esse é o primeiro ganho imediato. Obviamente, se você for avaliar o tráfego pago, ele sozinho, o que está trazendo ele sozinho de volume, você vai ficar um pouco ansioso. Depende muito do quanto você tem de margem no teu produto ou serviço, mas é legal você sempre olhar essa linha aqui que eu vou desenhar com você. Depois disso, a gente tem o cliente que ele recompra. Então, vamos supor agora aqui com a Oca, com nossa prestação de serviço. Quando eu comecei a Oca, a gente só tinha tráfego pago, só tinha tráfego aqui. E hoje, depois de 6 anos ali de prestação de serviços de marketing, a gente tem uma gama de serviços. A gente tem criações de site, de e-commerce, planejamento de comunicação para evento, nós temos toda a parte estratégica, infoproduto, enfim, uma série de questões aqui que esse lead que ele custou uma vez aqui, de repente, ao passar do tempo, ele vai fazer uma coisa que ele vai consumir um pouco mais, tá? Vou fazer aqui em cima. E para uma clínica odontológica, que eu vou citar de exemplo, que eu sei que é um segmento que muita agência trabalha e tem até o ponto de que tem algumas focadas especializadas nesse segmento, acho que é um exemplo mais comum. A gente tem a recompra. A pessoa que ela vai ao dentista, ela não vai só uma vez na vida, né? Teoricamente, ela deveria fazer uma limpeza ou a cada 6 meses ou a cada 1 ano ali. Isso você tem que trabalhar também no seu CRM, no teu relacionamento. O investimento que você fez aqui, de novo, se o lead custou R$100 para fechar aqui e depois de X tempo ele recomprou de você, a gente vai dividir por 2 de novo. Aqui, esse investimento inicial, ele começa a ficar muito maior aqui, tá? Ele começa a dar uma descoladinha. Então, o seu ROI, quando você vai fazer uma análise um pouco mais, forçando um pouco mais a barra do resultado que você tem de tráfego, a gente consegue um número muito melhor. Qual que é o problema de todo mundo? Que as pessoas entram em tráfego acreditando que é apertar um botão e vai ficar rico, enfim, foi vendido isso em muitos cursos de tráfego, o que é mentira. Você precisa, obviamente, de um trabalho, teste de criativo, você precisa de uma série de coisas para isso acontecer. Não estou falando que não dá, obviamente, para você ganhar dinheiro, criar um infoproduto, enfim, escalar.
mas não é fácil, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo aí. E a recompra é um dos fatores que aumenta para esse efeito bola de neve. Assim como os juros compostos. Eu gosto de fazer um comparativo. Por último, a gente tem um outro ganho aqui direto, que a gente está falando de receita, que é o seguinte. Eu vou fazer isso aqui a partir daqui. Vou subir aqui um pouquinho. Eu vou colocar isso aqui de melhoria de produtos ou serviços. Ou upsell, enfim, mas são esse LTV desse teu cliente, conforme ele vai ficando, ele vai aumentando a cesta de serviço. Então, o cara que ele começou aqui com a gente só com tráfego pago, pô, aqui ele comprou um site, né? Aí depois de um tempo ele comprou um outro logo que ele decidiu fazer um rebrand da marca dele, que ele precisou de mídias sociais. Então, você tem que entender a cadeia do teu negócio, da tua empresa, que você precisa acompanhar essa vida útil desse teu cliente, porque senão você vai ficar refém dessa análise aqui, tá? Dessa linha aqui de tráfego. Se você olhar, eu vendo mamão e esse mamão eu só vendo uma vez na vida. Pô, você não tem uma recompra, você não tem um CRM para mandar mamão de novo para esse cliente. Então, você precisa criar esse sistema para você. Então, esses são os ganhos diretos e aí a gente tem um último ganho que ele acontece direto aqui da primeira linha, que é o ganho de audiência e seguidores. Tudo isso são ativos, tá, gente? Ativos do teu negócio. Eu aqui na Oca, são incontáveis as situações dos clientes que eles fecharam aqui e geraram indicações no longo prazo, eles compraram mais serviços, a gente melhorou o produto ou serviço aqui também para ter, aumentar ticket e tudo mais. Você precisa criar esses ativos aqui na tua cadeia de negócios, né? Confiar um pouco mais também nessa audiência que você construiu. Eu sei que, por exemplo, vou usar meu Instagram como exemplo aqui. Apesar de eu não ter feito muitos anúncios ou algo do tipo, conheci muitas pessoas ao longo da vida. Poucos conteúdos que eu fiz, coisas que eu postei ali, foram suficientes já para trazer potenciais clientes e clientes também aqui na agência. Confia um pouco mais nesse processo do longo prazo aqui e, obviamente, você tem que trabalhar de maneira intencional. Você não pode chegar e construir um único produto e não pensar nesses outros fatores aqui para que você obtenha resultado. Era isso que eu queria explicar desse efeito bola de neve de tráfego. Espero que tenha ficado claro. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, então vou aprender. Eu sei fazer marketing, anúncios, cuidar dos meus clientes e está sendo um desafio aqui para mim abrir o meu conhecimento depois de 6 anos atendendo clientes. A gente já atendeu clientes como Nubank, Mercedes, Laboratório Axê, Oi Telecom, vários cases aí, alguns que a gente não pode falar. Então, temos uma filial nos Estados Unidos e esse é meu primeiro vídeo. Eu gostaria muito que vocês seguissem, acompanhassem, se inscrevessem no canal, porque vai me motivar bastante a trazer mais coisas. Eu gosto desse formato aqui que eu estou fazendo, que eu gosto de uma tela em branco, eu gosto de ter aqui uma luzinha para tentar soltar os pensamentos, não vou tentar roteirizar tanto os vídeos, e conto com sua inscrição aí e pretendo postar um vídeo por semana, tá bom? Então segue aqui, se inscreve, abraço!